A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho ao qual ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sabe, querido, nesse momento, 19 horas e 29 minutos, você tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Toda a sua preocupação que você entrou aqui, saiba que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, intercedendo pela tua vida. Versículo 22, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e um corpo lavado com águas limpas. Versículo 23, sabendo disso, retenhamos firme o princípio da nossa confiança, porque fiel é Jesus que te prometeu. Deus, ele tem promessas na tua vida e com certeza ele vai cumprir como ele cumpriu na vida desse homem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Acharam aí? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 14. E faze para ti uma arca da madeira de gofé, ponto e vírgula. E farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Eu vou repetir para você. E farás para ti uma arca da madeira de gofé, ponto e vírgula. E farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Pule um capítulo agora, vá lá no capítulo 7, vamos ver se Noé fez isso. Deus, ele mandou Noé fazer uma arca. Vamos ver se Noé fez uma arca. Capítulo 7, versículo 5. Acharam aí? E fez Noé conforme tudo a que o Senhor... O que é, igreja? E fez Noé conforme tudo a que o Senhor ordenara. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, vírgula, quando veio o dilúvio de águas sobre a terra. Repetindo, e era Noé da idade de 600 anos, vírgula, quando veio o dilúvio das águas ou de águas sobre a terra. Feche sua Bíblia e me dê alguns minutos da sua atenção. Desde o nascimento de Adão até o dilúvio, do nascimento de Adão até o dilúvio, se passaram 1656 anos, de Adão até o dilúvio. Deus, ele começa a falar com Noé no capítulo 6, dizendo que ele está indignado com a raça humana. O pecado era muito grande, chegou às suas narinas, e ele diz para Noé: Noé, eu vou destruir tudo que há fôlego na terra. Eu vou acabar com todas as coisas, animais, raça humana. Porém, no versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabe, querido, no meio de uma geração caótica em que nós estamos vivendo em 2021, você tem que achar graça aos olhos do Senhor. Esse nome de Noé tem que sair daí e entrar o seu. Deus, Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus, ele investigou a vida de Noé, e no versículo 9 diz que Noé era na sua geração justo e reto, vírgula, Noé andava com Deus. Noé era um homem que tinha, essa palavra justo no hebraico é tzadik, um homem moralmente correto, e a palavra reto é tamim, um homem íntegro, completo, dotado de saúde mental, saúde física,
todas as coisas estavam sobre a vida desse homem que andava com Deus. Eu já quero liberar uma palavra profética na tua vida. Quando você anda com Deus, todas as tuas faculdades, elas afloram. Você não tem problema físico, você não tem problema emocionais, a tua mente é equilibrada, tua consciência é no lugar. Então Deus, ele te trouxe aqui para fazer como fez com Noé: ande com ele. E agora Deus, ele diz para Noé: Noé, você precisa fazer uma arca da madeira de gofé. E a gente vai aprender algumas coisas com Noé. Deus, ele chama Noé e diz: faça uma arca. Noé não sabia o que era arca, ele não tinha a menor ideia do que seria uma construção naval, até porque em Gênesis capítulo 6, até aquela data, nunca havia chovido na terra. E agora Deus, ele diz para Noé: vai cair um dilúvio de águas sobre a terra. Noé não sabe o que é isso. A grande questão minha e sua é que quando Deus, ele manda você fazer algo, você quer questionar, você quer tudo detalhado, você quer tudo esquadrinhado, você quer numa planilha. Deus, ele faz como ele quer. Existe uma coisa na teologia que a gente chama decretos de Deus. Decretos de Deus são decretos, como diz o nome. Ele não tem que dar explicação. A prova disso é Isaías capítulo 43, versículo 11. Ele diz para Isaías: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. No capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes e não é viste que o Criador, o eterno Deus dos confins da terra, não se canse nem se fadiga, e não há esquadrinhação para o seu entendimento. Não tente compreender Deus quando Deus, ele tem um chamado na tua vida. Apenas ouça e aceite. Não fica questionando com Deus. Noé, ele entende o chamado dele. Eu preciso fazer uma arca e eu não sei o que é dilúvio. É como alguém chegar para você e falar assim: eu preciso de você hoje para construir um ars pimpole. E você nunca sabe, não sei o que é isso, pastor Ronaldo, ars pimpole. Você não sabe o que é, nem eu sei. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que atender o meu chamado. E agora, depois que ele atende esse chamado para fazer uma arca, eu vou começar a aprender algumas coisas. E eu gostaria que você pensasse e refletisse em um tema que eu quero dizer para você. Quem tem posto as mãos na tua arca? Sabe por que eu digo isso? Quem tem posto as mãos na sua arca? Porque você precisa sair daqui nessa noite entendendo que a arca é sua vida. Quem é que está colocando a mão na sua vida? Quem é que está se metendo na sua vida? Quem é que está palpitando na sua vida? Quem é que está dizendo para você qual o tamanho da sua arca? Quem é que está dizendo para você o que você tem que falar, o que você tem que fazer? A arca é sua, queridão. Deus, ele tem um chamado com você. E se ele tem um chamado com você, é você que tem que construir. A medida ele está dando para você. E agora, o que é que você vai fazer quando Deus, ele diz que você precisa construir uma arca para você e para a tua família entrarem nela? Aí eu me reporto a 1909, quando o Titanic foi construído. O Titanic foi construído debaixo de uma grande pompa, um pool de empresários. Investiram tudo no Titanic. Ele passou a ser construído em 1909, para que em 14 de abril de 1912 aquele navio afundasse. É interessante que o nome Titanic no grego é gigante invencível, porque quem construiu, quem planejou aquele navio, diz que ele é um gigante invencível. O grande problema é que naquela empreitada do Titanic, 3.000 homens construíram aquele navio. Significa que 6.000 mãos colocaram a mão naquele navio. Você que trabalha com engenharia, 3.000 homens são muitos homens. A diferença é que o Titanic foi construído com 3.000 homens. Mas ele, perto do Canadá, ele bate em um iceberg e ele naufraga. É muita gente colocando as mãos em algo que Deus chamou você. 3.000 homens colocaram a mão no Titanic e o Titanic afundou.
Um homem colocou a mão numa arca e a arca atracou em um lugar seguro. Eu quero dizer para você uma coisa, queridão. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que você tem um chamado único com Deus. A senhora tem um chamado único com Deus. Eu prefiro construir uma coisa direcionada por Deus, mas que eu coloque as mãos, do que construir uma coisa direcionada por homens, onde 3.000, 4.000, seja o número que for, coloquem a mão. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Deus, Ele te chamou para construir, e se Ele te chamou para construir, então comece a arregaçar as mangas, moça e moço, e comece a confiar na direção que Deus está te dando, porque 3.000 homens conseguiram fazer um navio afundar, mas um homem que entendeu o chamado de Deus conseguiu fazer aquela arca atracar em um lugar seguro. A diferença é que quando nós somos chamados para participar de um grande projeto de Deus, a gente coloca alguns questionamentos que Noé não colocou. Noé, ele foi chamado com 480 anos. Às vezes na nossa vida, no passar do tempo, a gente mesmo se julga inferiorizado para algumas coisas. Deus, Ele tem um chamado contigo. A pastora Flávia leu aqui: ainda na velhice darão frutos viçosos e florescentes. O Espírito Santo, Ele não escolhe faixas etárias. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Então, se você está na casa de Deus nessa noite e Jesus Cristo está no meio da casa, é porque algo Ele quer fazer na tua vida. A tua vida não acabou. Ele ainda precisa restaurar algo na tua vida. E agora Noé, com 480 anos, ele vai participar de um grande projeto de Deus que mudou toda a humanidade. Primeira coisa, 480 anos. E ele demorou 120 anos para construir aquela arca. O grande problema meu e seu é que nós somos imediatistas demais. Deus, Ele, quando Ele libera uma palavra de promessa para a tua vida, você é mais rápido do que imediato. Você consegue imaginar a vida de Noé, com 480 anos, construindo aquela arca debaixo de uma direção de Deus, 120 anos. Talvez você ou eu, nós já largamos muitas coisas na nossa vida, porque você quer que a promessa de Deus se cumpra no seu tempo, na sua hora. E Noé, ele não questionou. Quando a gente aceita participar, André, de um grande projeto de Deus, a gente tem que entender que esse grande projeto vai levar um crivo de tempo. E esse tempo, você não sabe, não é o teu, é o de Deus. Noé agora, ele aceita construir essa arca que tinha mais ou menos as dimensões do Titanic, mas ela tinha algumas coisas que o Titanic não tinha. Por exemplo, o Titanic, depois que ele é construído, ele coloca 4 chaminés em cima do navio. Porque o desenhista, o projetista do Titanic, ele achou que 4 chaminés ficaria mais bonito. E as pessoas disseram para ele: não, moço, 3 já está bom, 3 funcionando. E ele colocou a 4ª chaminé, foi um peso a mais. E aquela 4ª chaminé, ela não funcionava para absolutamente nada. Ela era apenas uma aparência naquele navio. Sabe qual é a lição que eu tiro para a minha vida? Às vezes você quer viver como Titanic, é uma vida de aparência. Aquela chaminé não era para estar ali, mas o projetista aceitou colocar, porque ficaria mais bonita, ficaria um conjunto, uma obra mais desenhada. Quem visse de fora ia dizer 4, dava um desenho maior para aquele navio. Mas daquelas 4, só 3 funcionavam. Por que a gente vai viver a nossa vida de aparência com chaminés que não funcionam? Existem áreas na nossa vida que é apenas aparência, não funciona. Você vai ficar lutando a tua vida toda, querendo mostrar o que você não é, querendo mostrar para as pessoas que a tua vida está bem, a tua vida não está, é uma chaminé que não funciona. Você precisa chegar a uma conclusão nessa noite. Daqueles botes salva-vidas que tinham no Titanic, que era para salvar mais ou menos 50% daquelas pessoas que estavam ali, só conseguiram salvar 30%.
Então eu começo a entender que o Titanic era um fake. As pessoas não estavam preocupadas aonde o Titanic iria chegar. As pessoas estavam preocupadas com o dinheiro, com a velocidade daquele navio. Muitas vezes na nossa vida, a gente está preocupado com muitas coisas que não vão nos levar a nada, absolutamente nada. E agora está Noé construindo a arca. 120 anos construindo. E Deus, ele fala para Noé: Noé, eu quero essa arca da madeira de gofé. A madeira de gofé, eu quero abrir um parênteses aqui, é uma madeira muito frágil. É uma madeira muito frágil, ela absorve facilmente água. Olhe bem, Deus parece que ele nos chama para coisas absurdas, né? Construa uma arca com uma madeira que vai absorver água o tempo todo. Você está entendendo como Deus, ele tem os planos dele? Ele coloca Noé agora para construir uma arca com uma madeira que vai absorver água. Noé não questionou. A madeira de gofé também ela tinha uma vantagem. Era uma madeira que era flexível. Para a idade de Noé, 480 anos, não tinha quase ferramentas nenhuma. Ele tinha que ter uma madeira flexível. Eu quero dizer, meu querido, que Deus, quando Ele te chama para uma grande obra, Ele vai te municiar com as ferramentas corretas para que você execute. A madeira de gofé era flexível. Se você quer atender um chamado de Deus, você tem que ser mais flexível na tua vida. Pastor Ronaldo, eu estou sendo muito duro nas minhas decisões. Pastor Ronaldo, eu sou impaciente. Pastor Ronaldo, eu não volto atrás nas minhas opiniões. Eu não abro mão das minhas opiniões. Por que você não tenta ser mais flexível? Por que você não ouve mais? Por que você não tenta dialogar mais? Para que isso vai te levar aonde? Você ser duro demais, isso vai te levar aonde? Conversa mais com o teu marido, conversa mais com a tua esposa, se relaciona mais com as pessoas. Ninguém é obrigado a ser igual a você. Você está muito intolerante. Seja flexível, seja uma madeira de gofé. Ah, pastor, se eu for isso, eu sou bobo. Não, não é bobo não. Deus, ele é certo. Quando ele manda Noé construir uma arca com a madeira da gofé, ele diz assim: você vai betumar essa arca. Betume era uma planta que se extraía uma resina que traz para a gente um simbolismo do Espírito Santo. A gente, na nossa vida, a gente absorve tantas coisas ruins. Sabe, tantas coisas chegam na nossa vida, tantas notícias ruins, tantas coisas ruins, que parece que em algum momento a gente vai afundar. Parece que a gente está pesado, uma esponja pesada. Mas Deus falou para Noé: Noé, essa madeira absorve muita água, mas eu vou selar essa madeira. Noé, eu te chamei, não foi para fazer uma obra pela metade. O Espírito Santo de Deus, apesar de você estar aqui nessa noite e dizer assim: pastor, eu sou muito limitado, eu estou absorvendo tudo da minha casa, da minha família. Então você está precisando de um betume na sua vida, de um revestimento, e esse revestimento tem nome e sobrenome, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te reveste nessa noite, e se Ele te reveste por dentro e por fora nessa noite, se prepare, a tua arca não vai afundar, a tua vida não vai afundar, a tua família não vai afundar. Está tudo acontecendo na tua casa, não é isso? Mas não vai afundar. Você vai sair daqui com a palavra de vitória: pastor, realmente está acontecendo tudo isso, mas eu fui betumado, o Espírito Santo me tomou, o Espírito Santo me revestiu, e é por isso que eu estou aqui nessa noite. É isso. Noé agora, ele está indo pelo caminho que Deus quer, porque ele é um homem justo e reto. E agora Deus, Ele quando chama Noé, Ele diz: Noé,
uma coisa que a gente precisa entender. Existem momentos na nossa vida que a gente foi chamado apenas para executar, não para dirigir. Sabe, querido, eu vou repetir para você. Execute aquilo que Deus está mandando você fazer. Quem dirige é Ele. O grande problema meu e seu é que você sabe tanto da tua profissão, você sabe tanto daquilo que você mexe, você conhece tanto, você é o experiente, é o cara, você é a pessoa, ninguém sabe mais do que você é o bambambam, você é o rei, você conhece tudo. Aí Deus, ele te chama para você construir uma arca, aí você diz, não, eu vou executar, mas eu vou dirigir. Não, você precisa entender que muitas vezes a tua vida não está avançando, muitas vezes você não está prosperando, porque quando Deus, ele te chama, Roberto, para executar, você só faz aquilo que ele mandou, e você quer executar, e você quer dirigir, e você quer mandar, você quer dizer para Deus, Noé não fez isso, ele executou o trabalho de construir a arca, mas ele não ficou dentro da arca dizendo, eu vou levar para onde eu quiser. Sabe, querido, você fica dizendo assim, eu vou levar minha família para onde eu quiser, não vale a direção de Deus na minha vida. Deus, ele está dizendo para você, execute, ore, busque a minha face, tenha intimidade comigo, que eu vou levar a sua família a lugares altos, a lugares seguros. Mas você não aceita, você só aceita dirigir, você não quer nem executar. Deus, ele está te chamando nessa noite, você presta atenção, aquela arca não tinha leme, se não tinha leme era porque a direção era de Deus. Quem tem que colocar leme na sua vida é Deus. Você nessa noite que entrou aqui cheio de preocupações, é porque Deus, ele te trouxe aqui para que você flutue mais. Sinta as águas. Lá fora está caindo um dilúvio, mas você sabe que quem te chamou foi Ele. E é interessante isso, que a chuva cai 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que os abismos da terra se romperam. Então, água de cima e água de baixo. Você imagina isso? Após 40 dias chovendo, após 40 noites chovendo, aquela arca se levanta. Ao contrário de que as pessoas acreditam mais em filmes do que na palavra de Deus. Você vê um filme de dilúvio e fala, caramba, foi assim mesmo? Não, choveram 40 dias e 40 noites, e após os 40 dias e 40 noites, aquela arca começou a flutuar. Aí parou a chuva. Outra coisa que eu vou aprender aqui, escute bem isso, e Noé sabia disso. O fato da tempestade ter parado, o fato de dilúvio ter parado, não significa que as águas baixaram. Às vezes a gente toma uma decisão errada na nossa vida. A gente fala assim, poxa, as águas baixaram, pararam de chover, o dilúvio acabou, não tem mais tempestade, queridão. Não significa que as águas lá fora baixaram. Você tem que vigiar, você tem que buscar. O fato do teu inimigo, ele deu uma sossegada, você não está vendo mais ele, não significa que ele se ausentou de você. Noé, ele sabia. Deus, ele falava com Noé continuamente. Noé sabia que o fato das águas terem cessado, foi aí que começou a encher mais. É quando a gente dá um passo errado na nossa vida. A gente acha que tudo está certo, Adilson. A gente acha que tudo está indo bem. Quando a gente coloca os pés lá fora, a gente vê as águas crescendo cada vez mais. Noé sabia que o tempo ainda não era aquele de sair. Por que você entrou aqui pensando, para onde eu vou? Qual a decisão que eu tenho que tomar na minha vida? Por que eu não estou numa igreja? Por que eu não volto para Jesus? Você vai ter que tomar uma decisão nessa. Você vai ter que decidir aprender com um homem de 600 anos que soube esperar o tempo de Deus, coisa que eu e você não sabemos. Noé ficou dentro daquela arca
quase 730 dias, mais de um ano. Mas Noé, a intimidade dele era tanta com Deus, que Deus ele mandou Noé construir uma janela na arca. Sabe, querido, se Deus falou para você construir uma janela, você não vai querer abrir a porta para ver se as águas desceram. A janela era justamente para que Noé abrisse no momento certo e colocasse o seu rosto e visse como estava a situação lá fora. Deus, ele nos dá janelas. O problema é que a gente só quer portas. Você ora, você perde uma porta de emprego. Você pede para aquela porta se abrir, mas a arca tinha uma janela, porque a porta já estava selada. A porta já estava fechada. Queridão, olhe na janela. Vá para a janela. Veja se as águas estão baixando. É questão de tempo, é você confiar. Deixa Deus conduzir todo o resto dessa história. É interessante que o gigante invencível, o Titanic, mais ou menos 23 horas e 40 minutos, ele bate em um iceberg e diz, os grandes arqueólogos, que esse iceberg, ele começou a ser gerado 1000 anos antes de Cristo. Que coisa! 1000 anos antes de Cristo, o iceberg é gerado para que após esse tempo todo, o gigante invencível, olha, ele vai bater em algo que foi gerado por Deus. Sabe, querido, não se preocupe com quem se levanta contra você. Não se preocupe com as pessoas que estão tramando contra você. Deus já está preparando algo que você não vai fazer absolutamente nada. As pessoas que estão levantando contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, essas pessoas baterão em um iceberg levantado por Deus. Eles podem fazer o que eles quiserem, colocar o nome em barra de saia, escrito no carvão, colocar o teu nome em todas as encruzilhadas, pode fazer o que quiser com você. Deus, ele já está preparando um livramento bem antes disso tudo acontecer. É por isso que você do nada diz, gente, eu consegui uma vitória na minha vida, aconteceu isso na minha vida, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Isaías capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor e esse é meu nome, a minha glória a homem nenhum darei. Não é um homem que construiu, não é um homem que projetou e chamou 3.000 homens para construir o Titanic. Não é em cima desse homem que a glória virá, mas é em cima de um homem justo e reto, com 480 anos, que andava com Deus, que pôs as mãos na arca, na família dele, e a família dele atracou em um lugar seguro. Você veio aqui nessa noite e até agora você não sabe se a tua arca está em um lugar seguro. Você sabe o que eu estou falando contigo. Você está saindo daqui do culto nessa noite sem saber o que vai acontecer na tua vida amanhã. Sabe por quê? Porque tem muita gente metendo a mão na tua vida. Muita gente querendo construir o que é para a Senhora construir. Deus chamou Noé e ponto final. Deus, ele está chamando você e ponto final. Ou você aceita o convite de Deus, ou 3.000 pessoas vão colocar a mão na tua vida. E o que você vai fazer? Imagina, pastora Flávia, a gente com o celular na mão e entrando zap atrás de zap dizendo o que você tem que fazer. Entra um atrás do outro, você não sabe o que tem que fazer. Não é melhor ficar na direção de Deus? Não é melhor obedecer a Deus como Noé fez? Eu prefiro isso. Deus, ele quer te fazer um convite nessa noite. É um convite que pode mudar a tua história e mudar a tua vida.
Você precisa tomar a primeira decisão. Ninguém vai meter a mão na minha arca, porque Deus, Ele me chamou. Eu estou indo na direção de Deus. Homens nenhum irão fazer absolutamente nada naquilo que Deus fez para eu construir. Começa a prestar atenção na tua casa, moça. A tua casa é uma arca. Existem pessoas lá dentro. Fundamentalmente, essas pessoas precisam de um líder lá dentro e, sobretudo, de uma direção do alto para baixo. Por que você não faz isso? Pastor, eu quero experimentar o que Noé experimentou. Olá, gente, obrigado por ter visto esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê a sua sugestão. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva também no nosso canal e ative o sininho. Nunca esqueça de ativar o sininho, porque só assim você ficará sabendo dos outros vídeos que serão postados mais na frente. Fica aqui também o contato do pastor Ronaldo Doria para eventos, igrejas, conferências e palestras. Para que Deus nos abençoe, porque em Cristo não há perdas.